Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a quem realmente, né, está observando esse vídeo, agradecer a oportunidade que vocês me deram em suas empresas de aí estar entregando esse meu currículo, né, sem gerundismo. Agradecer realmente, né, a oportunidade de vocês receberem o meu currículo e aqueles que realmente estiverem observando este meu DVD que acompanha este meu currículo. O objetivo ao, né, desenvolver esse DVD, esse vídeo, é primeiramente, né, uma apresentação pessoal falando a respeito de mim, né, quem eu sou, como se fosse uma entrevista, né, como se nós estivéssemos fazendo aí uma entrevista. Depois, falar um pouco a respeito da minha formação pessoal mesmo, né, formação profissional, e, né, falar, logicamente, também os meus objetivos, dentre essa minha apresentação, a minha formação profissional, no caso acadêmica, as minhas experiências profissionais dentro de minha formação acadêmica, e depois, posteriormente, fazer uma descrição pessoal a respeito da minha formação profissional, né? E salientando aí os meus objetivos, tal, né, ao pleitear uma vaga aí na sua empresa, na sua escola, né? Então vamos lá. Meu nome é Bruno Henrique de Souza Mangueira, eu sou professor de História, me formei em 2007, estamos em 2016, né, um professor de História, o que se preza é tão bom assim matemática. Então são 9 anos aí de formação. Eu fiz a minha especialização em 2008. Eu atuo nessa área de licenciatura desde 2008. O local onde eu dei mais aulas, inclusive dou aulas até hoje, chama Instituto Educacional Monte Sião, aqui de Bauru, São Paulo. É um local que trabalha com cursinhos, com curso preparatório, supletivo. Temos um objetivo agora de desenvolver um curso de teologia, e isso daí, de certa forma, é algo novo nesse colégio, né? E sempre tive a oportunidade de aprender muito com excelentes professores e uma escola renomada. Também atuei durante 3 anos como professor eventual, ACT, na rede pública de ensino aqui de Bauru. Passei por várias escolas aqui de Bauru também atuando nessa área. A minha formação é História, mas durante minha graduação eu peguei matérias de Geografia. Então eu tenho habilitação em Geografia também, além de História. Durante a minha formação eu cursei matérias de Filosofia e de Psicologia, mas a minha habilitação é História, pela minha formação mesmo em História e Licenciatura, e habilitação em Geografia. Também isso daí, logicamente, desenvolvido durante a minha formação enquanto profissional de História. Também fiz a minha conclusão de especialização em Antropologia. Então eu tenho capacidade de dar aulas em escolas de ensino fundamental, médio, cursinho, faculdade, universidade, de maneira plena, satisfatória, tranquila, pela minha própria formação, e desempenhando aulas de ciências sociais, sociologia, ciências políticas, história, enfim, qualquer área relacionada aí a esse conhecimento de humanidades, de acordo com a minha formação em história e minha especialização em antropologia também. O objetivo desse vídeo, como eu disse anteriormente, é promover a descrição, a apresentação pessoal de quem eu sou, né, para vocês que aí estão observando esse CD que acompanha este meu currículo. Então no meu currículo aí estão todas as minhas informações, né? São todas as informações a respeito de minhas experiências profissionais e a minha formação mesmo aí enquanto profissional, né, de História e licenciatura. Então as minhas experiências estão aí, vamos dizer assim, bem descritas, detalhadas aí neste meu currículo. Eu trabalhei também aqui na Escola São José aqui de Bauru, tenho referências para isso, tranquilamente, como auxiliar de disciplina. Então essa área relacionada, por exemplo, à parte administrativa, à disciplina, é uma área também que eu posso aí estar trabalhando de maneira, vamos dizer assim, plena. Logicamente, por exemplo, o que eu não sei é aquela velha história, né? Com certeza eu irei perguntar e irei aí ter a chance de aprender, porque tudo que envolve essa área de educação para mim é muito interessante, né? É um ambiente rico, né? Eu acho rico e para mim é interessante trabalhar nessa área, tudo que envolve essa área de educação
também. No meu currículo está descrito essas minhas experiências profissionais, no caso aí, na área de auxiliar de disciplina. Aqui no Colégio São José trabalhei durante quase 2 anos desenvolvendo essa função e posso desenvolver essa função tranquilamente aí na empresa, na escola de vocês aí no caso. Eu falei que eu ia falar um pouco a respeito das minhas competências enquanto professor também de História e Geografia. Então eu irei desenvolver uma aula, né, em linhas gerais, falar um pouco a respeito de História Geral, História do Brasil, Geografia, um pouco aí de Sociologia, trabalhar alguns temas pertinentes a esse conteúdo. Então vamos ver quantos minutos aí irão ser necessários para explanação dessa aula, logicamente que em linhas gerais. Então eu peço a paciência, né, de todos vocês aí para analisar o desempenho, tal aí, a explanação dessas aulas também. Então vamos lá. Como minha formação é História, nada mais interessante do que começar a falar a respeito de História. E nada mais interessante do que falar a respeito de História Geral. Eu não sei se vocês perceberam, tem um mapa aqui atrás de mim, e esse mapa aqui ilustra bem, entendeu? Essa aula e essa visão panorâmica a respeito do mundo e da realidade como um todo. Vários povos, várias culturas, várias histórias, várias realidades. A história nada mais é do que uma memória coletiva. Nós temos a nossa própria memória, nós temos a nossa própria rede de construção de fatos em nossa mente. Nós acessamos essa rede de fatos, essas experiências cotidianamente, através de várias formas. E com a história universal não é diferente. A diferença é que a história universal ela é coletiva, ela reúne a memória, vamos dizer assim, de maneira geral e de vários povos. Só que a história ela segue um cronograma, nós sabemos muito bem disso daí, e não chovendo no molhado, né, porque essa aula especificamente aqui, no caso aqui, é destinada aí aos diretores, aos professores, né, a quem realmente estará observando esse meu currículo. Também alguns alunos também, lógico, a quem se interessar. Mas a história, ela não é algo assim que possa ser compreendido de maneira, vamos dizer assim, aleatória, né? Ela tem o seu fluxo, ela tem o seu caminho. Então a ciência positivista, né, que de certa forma embasou a história, principalmente no início, né, da formação da ciência e história, né, enquanto uma ciência humana, ela trouxe para nós essa divisão clássica da história que nós conhecemos e que nos pontua. É logicamente que essa visão ela pode ser refutada, de certa forma ela é ultrapassada, ela não contempla outras civilizações, sim, mas é a maneira que nós podemos compreender essa panorâmica história, né? Já visto nós sermos aí, vamos dizer assim, embasados por essa concepção judaico-cristã, nós enquanto aí ocidentais. Mas nada nos impede de falar a respeito de outras culturas, de outros povos, né, e fazer sempre aí um paralelo a essas tradições milenares também, como na China, como na África, como em vários lugares ali da Ásia, né, logicamente juntamente com a China, a história, por exemplo, indígena também. Então é interessante ter uma visão, vamos dizer assim, mais não contemplativa, mas uma visão mais clara a respeito de todas essas civilizações, uma visão mais justa, né, a respeito dessas civilizações como um todo também. Então a história ela é dividida, né, seguindo essa linha cronológica, essa linha positivista, ela é dividida, essa linha tradicional ela é dividida entre pré-história, a história antiga, e a história antiga divide-se em duas partes, a antiguidade clássica, antiguidade oriental, a antiguidade clássica, história medieval, e alguns historiadores dividem ela entre alta Idade Média, baixa Idade Média, e Idade Moderna, história moderna e história contemporânea. Então a pré-história, basicamente, é tudo aquilo que antecede a escrita. Então aquilo que está antes, né, tudo aquilo que o homem desenvolveu antes do aparecimento e desenvolvimento da escrita como um todo. Então perceba, não é que não houve história, né? Houve sim uma história, logicamente que houve.
e várias formas, assim, vamos dizer assim, de linguagem e comunicação. Mas não uma forma tão desenvolvida quanto a escrita, né? Quanto, vamos dizer assim, quanto algo assim de grande simbologia, né? E que de certa forma servia para descrever determinada situação, determinado acontecimento, no caso. A pré-história é dividida, né, entre a idade da pedra lascada, a pedra polida e a idade dos metais, né, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. A idade dos metais já marca o início aí da história. O que é interessante na pré-história é a descoberta do homem do fogo, da roda, a domesticação de animais e a agricultura. Então todo esse processo que engloba a pré-história está, vamos dizer assim, envolvido nessas ações humanas de manipulação do meio, de manipulação da sua realidade, de manipulação do meio onde ele vive, do seu espaço geográfico, né, no caso. Então o ser humano aí envolto nessa ação de descoberta, manipulação e construção de um espaço, de um local favorável para si. O que marca o início aí das primeiras cidades-estado. Logicamente que essa idade, a pré-história, foi uma idade muito rica, de grande desenvolvimento. A descoberta do fogo, né, o ato de você consumir alimentos que foram aquecidos pelo fogo, a construção de utensílios para guardar esses alimentos também, o processo de sedentarização do homem. O homem não é mais um nômade, mas ele começou a viver em um local específico, até que aqueles recursos se exaurissem. As comunidades indígenas aqui do Brasil, elas de certa forma, elas descreviam, né, e algumas ainda vivem, né, esse estilo de vida, vamos dizer assim, neolítico. Isso não quer dizer que ele é algo ultrapassado ou primitivo, e sim algo diferente. A realidade, né, a realidade, a sabedoria, o conhecimento, a maneira como o homem se relaciona com a natureza e não a depreda totalmente, né, é algo assim muito rico, significativo, e que nós temos muito que aprender em relação a isso. E os homens, né, no início, né, da história, né, no caso aí durante a pré-história, né, no período que antecede a história, ele desenvolveu essa característica primordial, né, de respeito em si, mas ao mesmo tempo manipulação do meio, né? A partir do momento que o homem ele coloca o pé em um determinado local, ele já influenciou aquele meio, né? Dizer também que o ser humano, entendeu? Mesmo as comunidades indígenas, eles não interferem na natureza, também é balela, é mentira, porque interferem em si. A partir do momento que o ser humano ele adentra um determinado espaço, ele já está interferindo aquele meio. Assim como qualquer outro ser, entendeu? Não tem como você dizer que nada vai acontecer durante aquela ocupação ou durante aquela ação, mesmo que durante um certo tempo, ou esporádica, no caso, né? As comunidades indígenas e as comunidades do Neolítico ali, por exemplo, eles sempre se locomoveram muito, né? E sempre se voltaram a várias ações migratórias, né? Você vê, por exemplo, o processo de colonização da América ocorreu nesse período. As levas migratórias ali da Ásia, passando pelo Estreito de Bering e se chegando ao continente americano também. Levas ali migratórias da Indonésia e chegando também ao continente americano. Os dois principais grupos aí que, de certa forma, formaram essa comunidade pré-colombiana aqui no nosso continente americano, antes aí da chegada dos europeus, propriamente dito. Mas a história, né? Como que nasce a história? Como eu falei anteriormente, a história ela nasce a partir das primeiras cidades-estado. Então as primeiras cidades-estado, elas marcam o desenvolvimento e o aparecimento da história. Falei a respeito da escrita, sim, pontualmente. A escrita, ela é, vamos dizer assim, um divisor. Mas não é o único divisor. As cidades-estado, as leis, as organizações sociais, o ser humano não vivendo simplesmente de maneira cânica, respeitando a lei do mais velho, mas vivendo agora em uma cidade, um estado, cercado por muros, onde tem um rei, onde você tem um conjunto legal, você tem uma religião, você tem um Deus específico para ser adorado. Você deve obrigações a esse local, e ao mesmo tempo você é protegido, né, por essa cidade. Você vive mais porque você não vive mais, vamos dizer assim, contra outra família ou contra outro clã, mas você vive regido por um Estado, por uma sociedade,
por um conjunto de leis. Isso é cidade-estado, isso marca o desenvolvimento da história. Alguns historiadores, né, alguns mais antigos, dizem que Jericó foi a cidade mais antiga já encontrada, né? Mas, logicamente, nós podemos aí, entendeu, através de modernas ações arqueológicas, compreender, entendeu, outras cidades que ultrapassaram esse tempo antigo. Mas Jericó foi uma cidade realmente muito antiga e é descrita, inclusive, pela Bíblia. Quem aí leu o Antigo Testamento, né, consegue aí, de certa forma, ter uma visão interessante em relação a esse período da Antiguidade Oriental. Então, o alfabeto foi desenvolvido durante a história, né? Os fenícios foram os precursores aí do alfabeto, né? Não da escrita, a escrita foram os sumérios, né? Houve a escrita hieroglífica também ali do Egito e a escrita cuneiforme ali dos sumérios. É lógico que, por exemplo, você pode compreender e entender, por exemplo, a escrita ali daqueles povos ali da Ásia, da China. A China foi uma espécie de Grécia, né, em relação àqueles povos ali da Ásia, né, que circundam ela naquela região da Ásia, naquela região específica. Então, de certa forma, ela foi uma grande influenciadora em relação a esses caracteres tal, né, que são utilizados pela maioria dos povos ali, né, da China. É lógico que há outros locais ali um pouco mais acima, ao norte, que utilizam outros alfabetos. A Índia também, de certa forma, através do sânscrito, desenvolveu uma certa influência sobre esses povos também. E outros povos também, que faziam parte aí, né, da Europa, e povos que, de certa forma, foram descritos pela história no final do Império Romano, que desenvolveram uma escrita, como, por exemplo, as runas, né, que, de certa forma, influenciou o alfabeto cirílico, né, que São Cirilo criou na Rússia. Então percebemos que a história ela é rica, entendeu? Né? Ela não é simplesmente aquilo que nós lemos num único livro, né? Mas, propriamente dito, né, nós aprendemos, né, que a escrita ela surgiu ali o alfabeto surgiu ali na Fenícia e a escrita ali naquela região da Mesopotâmia, região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, região conhecida como Mesopotâmia, região que é conhecida hoje, né, geograficamente, pelo Iraque, a antiga Babilônia, e o Irã, a antiga Pérsia. E nessa região se desenvolveu a escrita, né, a escrita cuneiforme, a partir dos sumérios, um povo extinto, né, que habitou aquela região. E, posteriormente, a escrita, posteriormente, os fenícios também naquela região ali do Oriente, próximo ali a Israel, aquela região geográfica ali entre a Península Arábica e entre o continente africano, aquela região ali do Sinai, né, aquela região da Palestina. Então, subindo um pouco, né, em Israel, no Líbano, se desenvolveu, né, os fenícios desenvolveram aí o alfabeto fenício, ao qual aí influenciou todos os povos ali do Mediterrâneo, inclusive nós, né, com o nosso próprio alfabeto. Um exemplo disso, por exemplo, é algumas letras, né? Quando você fala, por exemplo, o A, né, é semelhante a alfa, né? É semelhante ao Aleph, né? Alfa é o grego, Aleph é o hebraico, né? Línguas completamente diferentes, os caracteres são diferentes, mas a pronúncia ela se aproxima, justamente por quê? Pela influência justamente dos fenícios, né? O B, né, é o Beit do hebraico, é o Beta do grego, e por aí vai, né? Temos aí várias influências, né, desses povos, né? A história é uma colcha de retalhos, né? É uma rede intrincada de fios e histórias, né, que constrói essa nossa realidade ao qual nós estamos inseridos, né? Nós pisamos em cima, nós estamos, vamos dizer assim, em cima da construção, né, de inúmeros povos, né, de inúmeras mentalidades, de inúmeras pessoas que transformaram, mudaram, fizeram história e construíram o mundo como ele é. E isso é história. Mas vamos lá. Então a história antiga oriental, o que é característica da história antiga oriental é o desenvolvimento da antiguidade oriental, o desenvolvimento das cidades-estado, os grandes impérios que surgiram naquela região do Tigre e Eufrates, o alfabeto, as leis, o código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei ali babilônico que desenvolveu o primeiro conjunto de leis que, de certa forma, foi base para a legislação de todos aqueles povos que viveram durante aquele período também, inclusive para nós, né? Inclusive para nós. Então temos aí essa origem no caso.
Então, esses povos aí, né, antigos aí da Mesopotâmia, eles marcam aí, no caso aí, o início do aparecimento das cidades-estado e da Antiguidade Oriental. A formação dos impérios, né, que é uma construção de vários reinos, né, vários povos sendo dominados sobre uma única égide, sobre uma única visão, sobre uma única língua, uma única concepção de mundo, né, povos sendo subjugados a uma única identidade. Você vê, por exemplo, ali primeiramente, né, o Império Assírio, depois você vê o Babilônico, o Neobabilônico, o Império Persa, né, e posteriormente ali, na Antiguidade Clássica, o Império Macedônico e depois o Império Romano, né, com toda a sua extensão. Isso aí nós iremos observar e ver aí na Antiguidade Clássica. E vamos lá partir para a Antiguidade Clássica agora. Assim, ó. A Antiguidade Clássica é marcada por Grécia e Roma. Então é interessante falar um pouco a respeito de Grécia. A Grécia, né, logicamente a Grécia, ela é uma cidade, né, é um conjunto de ilhas, as ilhas gregas, né, até hoje é assim. Né? Então a Grécia nunca teve assim, um reino centralizador, ela nunca foi, por exemplo, mesmo esse conjunto de ilhas, né, uma única sociedade ou uma nação, como outros povos, né, conseguiram realizar até mesmo antes e depois da Grécia. Não, era um conjunto de reinos, né? E havia uma disputa muito grande entre Atenas e Esparta. A Esparta, extremamente militarista, né, voltado à formação do cidadão, o cidadão militar, o cidadão aguerrido, o cidadão voltado, aí no caso, a guerra, preparado para a guerra, preparado para o exército. E Atenas foi o berço da civilização ocidental, né? Com a criação da própria filosofia, né? E todas as ciências que desprenderam da filosofia, a medicina, a matemática, desenvolvimento da música, da própria arquitetura, da lei, da democracia, dos sistemas políticos contemporâneos. Então tudo isso daí foi desenvolvido ali em Atenas, e Esparta se dedicava exclusivamente ao exército e com maestria. Né? Todas essas duas cidades deixaram grandes legados à civilização como um todo. Essas cidades entraram em choque muitas vezes, né? Isso daí culminou com o próprio enfraquecimento aí da Grécia, né? Conhecido como as guerras do Peloponeso. Então não foi fácil aí, no caso aí, para Alexandre o Grande dominar essa região e desenvolver o Império Macedônico. Então a Macedônia era uma antiga colônia grega. Então todo aquele conhecimento grego, Alexandre ele herdou. Né? De certa forma ele era meio que grego, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Ele tinha essa influência grega, falava-se grego, valorizava muito, entendeu, a Grécia. Só que o que ele fez? Ele conquistou várias áreas, né, ao redor da Grécia, né, e longe também da Grécia, e unificou essas áreas, né, até mesmo antes de sua morte. E cunhou, né, de certa forma, desenvolveu algo que nós conhecemos como helenismo. Então, uma cultura híbrida, né, com elementos ali orientais e grego, foi, vamos dizer assim, transmitida a esses povos, né, que fizeram parte aí do Império Macedônico, que foi dividido após sua morte, quando ele tinha 33 anos. Morreu muito jovem aí, Alexandre o Grande, esse grande conquistador. Sobre os escombros, sobre aquilo que Alexandre o Grande tinha desenvolvido e conquistado, Roma, ela desenvolveu o seu império, depois do período monárquico, republicano e consequentemente, imperial. E nessa fase imperial de Pax Romana, Roma conseguiu aí conquistar a Península Itálica, né, povos ali que estavam sobre a Península Itálica, a Grécia, né, e justamente estender muito mais aquilo que Alexandre o Grande tinha conquistado, áreas, vamos dizer assim, bem distantes de própria Roma. Os romanos foram mestres no direito e nos legaram, né, o direito e o cristianismo. Só que assim, o cristianismo, ele não é mérito de Roma, né? O cristianismo, qualquer historiador, por mais, vamos dizer assim, ingênuo que seja, né, e qualquer pessoa que leia um pouco consegue compreender que o cristianismo ele saiu do judaísmo. Ele era uma seita do judaísmo e conforme foi aumentando a animosidade entre judeus cristãos e judeus, vamos dizer assim, ortodoxos, os radicais ou os fariseus, né, essa religião ela começou a se destacar a ponto de formar uma nova fé, realmente, não uma seita ligada mais ao judaísmo, mas uma nova fé. E conforme Roma conforme foi aumentando muito o número de romanos após grande perseguição e vários romanos foram se convertendo ao cristianismo, Roma
ela simplesmente anexou o cristianismo ao Estado para defender uma realidade que já fazia parte da maioria da população, da maioria das pessoas. Roma cai, invadida pelos povos bárbaros, falamos um pouco antes a respeito deles, povos que nós iríamos citar depois da queda do Império Romano. Sim, esses povos, eles dominam o Império Romano, povos que permaneceram num estado, vamos dizer assim, de nomadismo durante muito tempo, diferentemente, por exemplo, de outros povos ali do Oriente, e até mesmo Mediterrâneo como Roma, e esses povos dominam Roma. Dá início aí à Idade Média, final do Império Romano. Ocorre o reino aí o reino merovingio, né, o reino carolíngio, merovingio, né, os reinos franco-germânicos se desenvolvem nesse período. Esses reinos também, eles caem, né, e marca, no caso aí, o início da Baixa Idade Média, aí, no caso aí, do feudalismo, né, a divisão clássica aí entre servos, cleros e nobres, que fizeram parte durante todo esse processo do feudalismo, aí regidos ali pela igreja, que determinava tudo isso como vontade de Deus. Então a igreja, ela dizia que era da vontade de Deus que o servo fosse servo da gleba, da terra, o nobre ele fosse aquele que lutasse, o belator, né? E o clero, o orator, aquele que orava. E todo o conhecimento estava sobre os oratores, né? Sobre o clero. Logicamente que havia algumas comunidades que tinham conhecimento, como os judeus, por exemplo, que tinham uma necessidade, sempre tiveram uma necessidade de conservar sua própria identidade, tradição e cultura e etnia. Então eles desenvolveram sempre uma linha de conhecimento e estudo muito aprofundado, né? Independentemente, por exemplo, do judeu ser rabi ou não, né? A leitura foi muito estimulada sempre por eles, principalmente após diáspora, porque antes disso também não. E diferentemente, por exemplo, de um cidadão medieval que ele não tinha conhecimento nenhum, nem o príncipe e nem o servo. O conhecimento estava sobre o clero. O clero, sim, lia latim, interpretava a Bíblia nos originais, desenvolvia toda uma literatura e questionamento em torno disso daí. Mas a Europa passou por um florescimento muito grande a partir das invasões árabes. Então, nesse período mesmo aí, um pouco antes do ano 1000, que marca o início do feudalismo, né, surge Mohammed, né, ou Maomé. E ele, através de uma revelação do anjo Gabriel, segundo a tradição do Islã, né, recitou o Alcorão, que foi escrito pelos seus discípulos, no caso, que deram início aí à expansão árabe na conquista dos infiéis, a chamada Jihad. E essa conquista dos infiéis, diferente do que ocorre, por exemplo, hoje em dia em relação ao Estado Islâmico, não tem paralelo isso que ocorre hoje em dia, infelizmente não tem paralelo, não se pode comparar. Esses povos árabes, eles conquistaram vários territórios, né, que de certa forma estavam enfraquecidos durante todo esse período, menos a França, que foi impedido por Carlos Martel, mas grande parte da Europa, do norte da África, né, e vários lugares ali da Ásia também foram conquistados e influenciados pelos muçulmanos, que a princípio eram árabes e depois, né, vamos dizer assim, também contemplou persas, no caso aí, os iranianos, e também os turcos, né? Então, essa ação, vamos dizer assim, muçulmana, ela teve uma fase árabe, não califado, ela teve uma fase persa e teve uma fase também turca, e turco-otomana, que foi o último império aí, vamos dizer assim, árabe, o último império muçulmano aí na atualidade, que foi desmembrado aí após a Primeira Guerra Mundial. Então estamos aí prosseguindo aí na Idade Média, né? Então a Idade Média ela passou por um grande florescimento em virtude da ação do árabe, porque o árabe assim, ele conquistava cidades locais para si e ele incentivava os seus fiéis a estudarem. Então, consequentemente, ele trouxe muitas coisas que tinham se perdido ali da Europa, né? Conhecimento grego, conhecimento de outros povos, até mesmo os povos hindus, em relação à medicina, em relação à culinária, vários conhecimentos, e trouxe a Europa. Então a Europa ela foi influenciada por essa cultura árabe, e de certa forma isso daí marca o desenvolvimento também aí do Renascimento, que é um retorno às tradições gregas também, ao homem no centro, não mais uma concepção divina, não é mais o teocentrismo, mas o antropocentrismo, e o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da razão humana também. Então, durante esse momento, né, é classificado o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, marcado pelo Renascimento, marcado pelo Iluminismo, marcado pelas revoluções burguesas e, posteriormente, pela Revolução Francesa, né, que aí, de certa forma, já é início da
Idade Contemporânea. Então a Idade Moderna ela foi palco para grandes transformações, entre elas as grandes navegações, né, que deram origem à descoberta desse continente americano pelos europeus, né? Os povos ali que habitavam, sempre habitaram aqui, né, habitam até hoje aqui o continente americano, descobriram isso aqui, né, esse território há muito tempo. Mas os europeus descobriram aí na Idade Moderna esse território, né, motivado pelas grandes navegações, necessidade de você estabelecer novas rotas comerciais para atender uma demanda, vamos dizer assim, interna na Europa durante esse período de formação de estados nacionais e ascensão da burguesia. Então a burguesia era o antigo servo que não se voltava, não gostava, vamos dizer assim, se conformava mais com essa relação servil e começou a desenvolver outras ações, no caso aí trocas nas feiras onde ele estava, troca de trabalho, troca de produtos que lhe excedia no campo que sobrava, e a partir do tempo ele começou a viver nas cidades e desenvolver a sua própria economia, a sua própria realidade, até o ponto dessa classe burguesia começar a ascender e desenvolver toda essa ação, vamos dizer assim, no mundo como um todo. A Idade Moderna ela marca o início também do desenvolvimento da Reforma Protestante. Então foi uma nova cisão que a Igreja Católica ela teve durante esse período. A princípio ela teve a cisão, né, através da criação da Igreja Ortodoxa e depois, posteriormente, aí, com a Reforma Protestante, que contemplou aqueles países aí, não latinos, né, anglo-saxões e germânicos, vamos dizer assim também, né? E esses países, né, abraçaram essa fé protestante também numa ação política de se desvencilhar um pouco assim de Roma e ter uma certa liberdade, como Henrique VIII fez também ao adotar e criar, de certa forma, o anglicanismo, né? Marcado também pelas revoluções burguesas, como por exemplo a Revolução Gloriosa, né, a Revolução Inglesa, né, que foi a base para a construção da Inglaterra, como nós conhecemos, né, hoje em dia, com o parlamento, com o primeiro-ministro, a figura da rainha, né, a própria colonização também dos Estados Unidos também, ela faz parte desse processo mesmo de transformação que a Inglaterra sofreu, né, e posteriormente a própria Revolução Industrial, que é resultado desse amadurecimento, dessa construção de base inglesa. E também a Revolução Francesa, né, que marca o início aí, com a tomada da queda da Bastilha, em 1789, início da Idade Contemporânea, que é a idade que nós estamos agora. A Idade Contemporânea ela é marcada ela é marcada principalmente, o que nos chama mais atenção, segundo Eric Hobsbawm, e nós sabemos disso daí, como era dos extremos, né? O século XX ele foi a era dos extremos, né? Então, de 1789, você vê a ascensão de Napoleão Bonaparte, você vê uma ação, né, de Napoleão Bonaparte conquistando vários territórios e também perdendo esses territórios também. Posteriormente, você vê o processo da própria Revolução Industrial, que já estava também caminhando forte também na Inglaterra, o processo de neocolonialismo, você anexando vários territórios para si também. Então isso daí, de certa forma, vamos dizer assim, foi, vamos dizer assim, base para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, né, que foi uma disputa por áreas territoriais, né, um revanchismo entre povos eslavos, entre os povos germânicos ali da Alemanha contra a Inglaterra, contra a França. Então, a Primeira Guerra Mundial foi resultado de uma ação política, né? E o que foi o neocolonialismo? O colonialismo foi, né, um novo processo de colonização de locais ali da África subsaariana, da África do Norte também, e de locais da Ásia. A partilha entre da África e da Ásia por essas nações europeias, a fim de que essas nações pudessem comprar esses produtos, né, esses produtos que eles estavam desenvolvendo, que eles estavam produzindo através da dinâmica industrial, né, a partir da Revolução Industrial, e também ser, vamos dizer assim, fornecedoras de matéria-prima e trabalho praticamente escravo, né, trabalho aí, vamos dizer assim, mão de obra extremamente barata, né? Então o lucro que a Inglaterra e esses países tinham era muito grande, né, em torno disso, né? E também a própria exploração do
do operário aí dessas nações europeias também que trabalhavam nessas indústrias. Então, quem tinha um lucro maior, essas grandes empresas, empresários, os grandes industriais. E esse período também é conhecido, logicamente, pelas grandes mobilizações contra, então, essa exploração do trabalho. Aí surge vários pensadores, o principal deles Karl Marx, né, pai aí do socialismo, vamos dizer assim, né, dessa análise e concepção de que o lucro e o sucesso empresarial está sobre o quanto o patrão ele tira do seu funcionário, não tanto quanto ele desenvolve bem o seu produto e vende, né? Não tanto quanto ele lucra quanto a exposição e venda do produto, do objeto em si, mas tanto que ele tira do funcionário. Então, né, essas grandes transformações tecnológicas também trouxeram grandes problemas sociais e grandes contestações e mobilizações, como nós observamos e conhecemos o mundo como um todo. Então, a Primeira Guerra Mundial foi resultado dessas tensões. Depois da Primeira Guerra Mundial, as nações perdedoras, a Alemanha, a própria Itália, que depois mudou de posição durante esse período, né, o Japão também, que se sentiu prejudicado durante esse momento, né, se uniram novamente depois da crise de 29, um período de grande crise econômica também nos Estados Unidos e no mundo como um todo, né, e desenvolveram, né, Hitler foi o principal deles, né, o principal articulador e vamos dizer assim, desenvolvedor dessa grande guerra, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, aí, no caso 37 a 45, né, esse grande tormento, né, que trouxe novamente grandes problemas, entre eles o massacre, né, de inúmeras pessoas, né, de vários milhões de pessoas morreram, 25 milhões de mortos e 6 milhões aí de judeus mortos no campo de concentração, né, servindo aí de interesse, né, vamos dizer assim, a ideologia nazista, né, aquela realidade que Hitler realmente proclamava que o grande problema do mundo da Alemanha estava sobre o judeu e ele merecia passar por isso daí, né, ele merecia ser exterminado porque assim o mundo gozaria de paz, vamos dizer assim, né, e prosperidade, de acordo com aquela visão deturpada dele. E, logicamente, não era só loucura, era uma ação, vamos dizer assim, premeditada para que ele pudesse ter acesso aos bens dos judeus, utilizar da maneira como ele utilizou. E, de certa forma, também convenceu, né, a Alemanha de que realmente ele estava fazendo a coisa certa, né, em virtude da transformação que a Alemanha sofreu depois desse período. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós conhecemos ali a Guerra Fria, né, que marca o início aí dessa tensão entre Rússia e Estados Unidos, né, a Guerra do Vietnã, você vê a Guerra da Coreia, você vê a própria criação de Cuba também, a China se tornando socialista, né, grandes tensões realmente entre esses países, né, de cunho capitalista e socialista. Socialista, eu disse anteriormente, né, são aqueles, no caso, são os países que compartilhavam daquela visão realmente de Marx, de que a única solução para essa grande exploração que o proletário, que o operário sofre sobre o empresário é o desenvolvimento de um Estado operário, né, que garanta os interesses de todos de maneira igualitária. Mas na prática isso não aconteceu. Nós observamos e compreendemos no decorrer da história que isso não aconteceu na íntegra, né? E sempre um partido ou uma classe se beneficiou durante esse todo período. E também houve uma estagnação, por exemplo, da economia, né? O Estado, as indústrias estatais não conseguindo desenvolver, mesmo entre os países do bloco socialista, aí, uma economia que pudesse, vamos dizer assim, trazer avanços tecnológicos, não simplesmente avanços tecnológicos, mas qualidade de vida às pessoas desse país, o que, de certa forma, foi, vamos dizer assim, não só a justificativa, mas a base para o enfraquecimento e queda desse regime socialista Guerra Fria, marcando o início, no caso aí, da globalização, né, final da Guerra Fria, que é caracterizado por essa multipolaridade. Vários, né, blocos econômicos surgem sobre uma ação capitalista. Você vê entre alguns países uma mescla de uma ação socialista e capitalista, como por exemplo a própria China, né, que desenvolve
uma ação, por exemplo, o partido é comunista, mas a ação, por exemplo, chinesa não é mais comunista. A Rússia, né, ela não é socialista, ela é capitalista, né, mas, né, tem aquele ranço de autoridade mesmo, né, faz parte da cultura desses povos, herança do czar, herança ali no caso ali das grandes dinastias chinesas também. A Coreia do Norte, de certa forma, ela desenvolve um socialismo de fato, mas é muito mais voltada à figura do ditador ali que ali está. Cuba se abrindo cada vez mais para uma economia, uma transformação econômica maior, melhor. E você vê uma explosão populista em alguns países aqui da América Latina, da América do Sul também, mas de certa forma não desenvolveu um socialismo de fato, né? E você vê problemas econômicos, sociais também, que essa ação, vamos dizer assim, populista também, de caráter meio que socialista, porque também não é de maneira total, trouxe, né, a essas pessoas também, trouxe a essa população. Então, você vê problemas relacionados a isso daí, né, também. Uma outra característica que nós observamos nessa realidade contemporânea, totalmente contemporânea, hoje nós vivemos agora, esse século XXI, é o terror, né? Desde os ataques ali do World Trade Center, né? Que de certa forma espantou o mundo, mas sempre refletiu aquilo que os Estados Unidos, os norte-americanos fizeram, sempre fizeram, né? Fazem, sempre fizeram, né, em relação à intervenção deles em vários lugares do mundo, né? Essa ação norte-americana imperialista, ela começou a ganhar força principalmente após a Primeira Guerra Mundial, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Essa formação de mentalidade norte-americana, ela surgiu durante a própria formação norte-americana da Guerra de Secessão, na conquista do Oeste. Essa política internacional centralizadora também. E isso daí, de certa forma, trouxe sempre grandes sabores àquelas regiões. Não só por uma questão ideológica, mas por uma questão bélica, várias mortes, né? Vários bombardeios, né? Várias tristezas, né, foram trazidas, né, àqueles povos ali do Oriente Médio. E resultado disso nós observamos no nosso dia. E também sempre há um interesse político em manter determinado povo para que o outro saia, né? A Guerra Fria, isso aconteceu no Afeganistão. Então observamos isso aí, no caso, enquanto, vamos dizer assim, enquanto realidade nesse nosso mundo, nessa nossa aldeia global, nessa nossa história geral. Vamos falar um pouco a respeito da história do Brasil. Estou observando aqui 42 minutos, é muito tempo, né? E eu espero que vocês tenham aí paciência para observar essas aulas, né? É mais para que vocês tenham uma noção, entendeu? De como eu trato esse conteúdo, é lógico, em linhas gerais, né? Numa aula aí, entendeu? Apostilada, né? De acordo com o conteúdo, logicamente nós iremos aí nos aprofundar esse conhecimento de maneira mais específica, né? Mas, entendeu, né? É mais para que vocês tenham uma noção de como esse conteúdo é apresentado também e conversarmos a respeito disso, né? Nunca, por exemplo, um historiador irá dizer a mesma coisa que o outro historiador disse. Na verdade, nós sempre ali estamos desenvolvendo novos conteúdos, né? Não simplesmente porque nos diferenciamos em relação à bagagem teórica, não só por isso, mas por uma questão de mentalidade. Cada um é cada um, né? Por uma questão de individualidade e compreensão da realidade e dos fatos. História do Brasil. O Brasil é dividido entre Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. O Brasil Colônia marca o início do processo de colonização do Brasil, que começou basicamente em 1530, porque o Brasil foi descoberto em 1500, mas era simplesmente um local de extração de pau-brasil. Conforme o Brasil ele começou a ser invadido por outros povos da Europa, Portugal começou a se interessar mais pelo Brasil e começou a desenvolver a cultura da cana-de-açúcar aqui no Brasil, do engenho, né? O processo de escravidão. O Brasil foi o país que mais recebeu migração africana forçada do mundo e mais tempo durou, né, com essa processo de escravidão, que de certa forma não estava ligado à cor, sim, né? Estava ligado à divisão internacional do trabalho, a África, o que ela tinha para oferecer era, entendeu, a escravidão, né? Mas estava ligado para uma questão cultural, uma questão política e econômica. No Brasil, por exemplo, observamos aí, isso é verdade, vários, por exemplo, aí, fazendeiros que eram negros, né? Que eram filhos ali do branco com uma negra, né? Tinha uma ascendência africana, né? E que, né, escravizaram também,
né? Zumbi dos Palmares, né, ao construir aquele grande quilombo, né, ele tinha escravos, ele tinha pessoas que trabalhavam para eles, entendeu? Então, essa sociedade já necessitava de mão de obra escrava, para poder atender uma demanda internacional, que no caso aí foi a cana-de-açúcar, mas depois foi o processo de mineração em Minas Gerais e o processo de cafeicultura, né, o café. Então o Brasil teve esses grandes 3 ciclos econômicos que, de certa forma, deram base à nossa estrutura econômica. É lógico, por exemplo, teve a fase algodoeira, a borracha, né, você vê várias, né, vamos dizer assim, plantações e utilizações do nosso espaço aí para uma necessidade de exportação, para atender uma demanda externa. Sim, sempre houve, lógico, né? Mas, basicamente, vamos dizer assim, a base da nossa estrutura, nossa história, está contida nesses ciclos econômicos, no caso aí, nesses ciclos agrários, né? Então, o Brasil Colônia. O Brasil Colônia, o que é característico do Brasil Colônia é a divisão das capitanias hereditárias do Brasil, né, os donatários. O processo de bandeirantismo, né, os sertões, né, eles foram os portugueses, né, e posteriormente aí os mamelucos, os novos brasileiros, né, resultado de índio com branco, foram adentrando aos sertões e dando início às cidades, as principais cidades e estados como nós realmente aí conhecemos nesses nossos aí 500, né, e 16 anos de história, no caso. Então a base do Brasil Colônia era a cana-de-açúcar, né? Depois teve, né, durante esse processo, a fase aurífera, né, Minas Gerais, sempre com emprego de mão de obra escrava, e depois, posteriormente, aí, logo no finzinho, aí, o café, né? Você vê um desenvolvimento muito grande do café ali, você vê a vinda de Dom João VI aqui ao Brasil, o desenvolvimento de uma aristocracia cafeeira também, né, o que culminou com a própria processo republicano no Brasil também, né, através da República do Café com Leite, e a instauração do sistema republicano e o apontamento, né, no caso aí, do nosso primeiro presidente da República, Eduardo da Fonseca, e posteriormente Floriano Peixoto, os 2 militares. Então, o Brasil Colônia, o que é de característico do Brasil Colônia também, que podemos deixar bem claro assim, né, é essa construção do Brasil, é o substrato do Brasil. A colônia é o substrato do Brasil, né? É a organização, é o desenvolvimento dessa nossa identidade brasileira, resultado dessa nossa mistura entre índio, negro e branco. 90% dos brasileiros têm ascendência africana e indígena, isso foi comprovado cientificamente. Então todos nós, por mais branco que realmente sejamos, aí temos uma ascendência indígena e africana. Alguns mais indígena, outros mais africana, mas de certa forma temos essa ascendência. Alguns negros, alguns morenos. Então, no Brasil é difícil você apontar, por exemplo, um pardo, quer dizer que ele é descendente de índio africano, um branco já não é tão simples assim. Principalmente aí em toda essa região central do Brasil, né, que contempla a região sudeste, a região centro-sul, né, a região nordeste do Brasil. Os locais mais isolados, né, mais afastados do Brasil, a região sul, né, algumas comunidades da região sul, né, você vê uma pureza, entre aspas, maior, porque também ninguém, né, é puro, né? Você vê algumas comunidades indígenas isoladas ali na Amazônia, você vê algumas comunidades africanas ali, por exemplo, na Bahia, né? Mas, de certa forma, o Brasil, entendeu? Ele é um conjunto, né, uma mescla de povos. E nunca nenhum povo na história desenvolveu essa grande miscigenação, essa grande mistura de raças e povos e culturas como o Brasil realmente desenvolveu. Você não vê isso na história local nenhum. É lógico que, por exemplo, entendeu? Sempre há controvérsia em relação ao mito da democracia racial. Também concordo. Essa grande senzala, Gilberto Freire, né? Tudo isso que foi realmente aí, construído durante esses processos aí de formação republicana, enfim, tal, ditatorial, lógico, né? Mas, né, dizer que, por exemplo, não houve miscigenação e que isso aí sempre foi muito desenvolvido no Brasil também é mentira, sempre foi muito desenvolvido. Não quer dizer também que, por exemplo, nos Estados Unidos não haja miscigenação, que na América Espanhola não houve, sim houve, né? Principalmente na América Espanhola, nos Estados Unidos também tem, mas não tanto quanto o Brasil, entendeu? O Brasil desenvolveu isso com maestria, é um ponto louvável para nós, né?
Mas não nos exclui do racismo, não nos exclui daquilo que observamos, infelizmente, nos nossos dias, né? Essa mentalidade racista que muitas vezes está entranhada em nós, né? E nós não conseguimos nem, muitas vezes, identificar isso em nós, né? É interessante que nós identifiquemos, né? E venhamos abrir mão de tudo isso. E como que nós podemos identificar, abrir mão e construir uma história diferente em relação a isso? É dizer e afirmar e apontar através de fatos históricos, isso é verdade, que o negro enfrentou resistência à dominação mesmo aqui africana, através dos quilombos do Palmares, através dos quilombos, todos os outros também, através, né, de grandes histórias da Andara. Você vê várias pessoas, entendeu, aqui no Brasil, que não se conformavam, entendeu? Né? Você vê ex-escravos, escravos, né, letrados, né, escrevendo, reivindicando melhores condições também de vida naquele momento. Então você vê, entendeu, sempre uma ação contra aquilo que estava acontecendo no Brasil, e não só uma ação pacífica por parte dos africanos no Brasil, né, da comunidade africana no Brasil, dos escravos no Brasil durante esse momento, né? O negro, ele é descendente de africanos, não descendente de escravos, né? Descendente de africanos. Então é interessante observar a África como a subsaariana mesmo, não só o Egito, né? Mas a África subsaariana como um conjunto local de vários reinos de tradição milenária e grande desenvolvimento tecnológico, de grandes militares, de grandes reinos com muita abundância e prosperidade que se desenvolveram naquela região, com cultura, com conhecimento, com identidade própria, e um desenvolvimento maior, inclusive, do que muitos povos ali, vamos dizer ali, da anglo-saxões, povos ali da Escandinávia, povos ali que viviam de pilhagem, vamos dizer assim, e povos aqui da própria América também, entendeu? Né? Não viveram no Neolítico, simplesmente ali, os povos africanos. Falar bem a respeito da nossa ascendência indígena, da nossa realidade indígena, dos índios, no Brasil também, né? A própria civilização marajoara, o Brasil, de certa forma, ele não foi simplesmente o resultado de vários povos ali que não se desenvolveram, como os astecas, os incas e os maias, como por exemplo ali nos Andes e ali no México, não, entendeu? Nós tivemos a civilização marajoara também. A Amazônia ela é um enorme sítio, né, arqueológico, né? E houve, né, cada vez mais os arqueólogos chegaram, né, e chegam à conclusão de que realmente houve uma grande civilização aqui no Brasil também, semelhante, ou provavelmente até maior do que incas, né, ou até mesmo os astecas em si e tal, né. Que durante vários períodos históricos ali, houve queda desses reinos aí, e eles acabavam se desintegrando e vivendo da maneira como nós conhecemos. Então é interessante resgatar tudo isso daí de maneira viva, entendeu? Os ambientes culturais, a nossa herança cultural, os regionalismos, né? Darcy Ribeiro, o antropólogo Darcy Ribeiro, ele trabalha muito bem esse tema, né, em relação a essa nossa identidade e essa nossa cultura. Então é interessante resgatar isso daí para que nós venhamos aí desenvolver uma história, vamos dizer assim, viva, real e não preconceituosa, não uma história que reforce preconceitos, mas que nos traga libertação e uma identidade real a respeito daquilo que nós somos, né? Não uma identidade irreal, uma identidade autodepreciativa, né? Não, mas uma identidade real a respeito das nossas características e de nossas peculiaridades que nos faz um povo único em toda a história e em toda a realidade como nós conhecemos. Falei de colônia, o interessante da colônia também foi o processo de Inconfidência Mineira também, que culminou com a morte de Tiradentes. Você vê o desenvolvimento de uma classe já no Brasil, né, autóctone, no caso aí. Então, quer dizer, o processo de independência, de uma forma ou de outra, iria acontecer, não para a mobilização dos mestiços, né, do grosso da população, né, das classes mais favorecidas, mas dessa elite aristocrática no Brasil, no caso. Dom João VI veio ao Brasil em 1608, marca o início do Brasil Império, fugindo de Napoleão Bonaparte, e, de certa forma, o Brasil já deixa de ser colônia e torna-se império. Posteriormente, quando Pedro I, através do processo de independência,
o Brasil torna-se, né, um império brasileiro separado de Portugal. Nós conhecemos muito bem essa história, o golpe de maioridade, Dom Pedro I voltando, deixando seu filho aqui, o período regencial, as revoltas que ocorreram no período regencial, o processo de desmembramento de estados no período regencial, a Cabanagem, Sabinada, Baleada, Farroupilha, a pior delas, né, que ocorreu no Brasil, violentamente rechaçadas, né, através do nosso regente Diogo Feijó, e no caso aqui, a própria administração de Dom Pedro II, que começou jovenzinho, né, e governou até mais de 80 anos no Brasil. O que marcou durante o período de Dom Pedro II foi a abolição da escravatura e a Guerra do Paraguai, né? Sempre um fortalecimento dessa nossa identidade. A Guerra do Paraguai serviu para um fortalecimento da nossa identidade. Infelizmente, Brasil, Uruguai, Argentina e Inglaterra foram responsáveis ali pela exclusão, né, pela eliminação da população masculina do Paraguai naquele momento, né? Mas dizer que o Paraguai seria maravilhoso se ele tivesse vencido essa guerra, que no Paraguai era uma superpotência, também de certa forma, é um certo exagero, né? Mas o Paraguai tinha sua própria característica naquele momento ali, e poderia sim, entendeu, ser um país mais desenvolvido do que né, vamos dizer assim, odiernamente, não que ele seja totalmente subdesenvolvido, que também é outro preconceito em relação ao nosso vizinho aí, Paraguai. O que é interessante também falar a respeito do Brasil Império, o fortalecimento dessa aristocracia, o que culminou com o Brasil República, com a eleição com a proclamação da República e o nosso primeiro presidente, a tomada do poder, né, o apontamento do nosso primeiro presidente, Marcelo Deodoro da Fonseca, e depois, posteriormente, Floriano Peixoto. Teve algumas revoltas populares, como a revolta da vacina, posteriormente Rodrigues Alves, mas antes disso daí, a revolta da Chibata, e antes da revolta da Chibata, Antônio Conselheiro aí, com a revolta de Canudos também, que foram violentamente rechaçados durante o período republicano, no início do Brasil República. Processo inflacionário também, Rui Barbosa, através do exiliamento, trouxe e várias emissões de papel moeda também, inflação no Brasil durante esse período. República do Café com Leite, Prudente de Moraes, o primeiro presidente aí, fazendeiro e representante dessa classe de Minas Gerais e São Paulo. O café, até 1930, foi base da nossa economia, né? E em 1930, em virtude da crise de 29, o Brasil não poderia mais exportar café, então necessitava de uma nova ação política econômica. Surge em cena Getúlio Vargas através do golpe, né, que ele deu, né, a tomada de poder que ele desenvolveu, né, durante a sua intervenção política, através da Aliança Liberal, destruindo essa classe cafeicultora, o que foi responsável pela Revolução de 32 também, né, o descontentamento de São Paulo, Minas Gerais, em virtude dessa ação de Getúlio Vargas, o que forçou ele posteriormente, após a vitória das forças nacionalistas, das forças republicanas, né, do exército brasileiro, né, frente a essa contestação de São Paulo e Minas Gerais, o que resultou da própria criação da nossa Constituição, no caso aí de 32, por Getúlio Vargas, que ficou de 30 a 45, depois Dutra assumiu e ele assumiu novamente e cometeu o suicídio. Getúlio Vargas foi responsável pressionado pelos partidos de esquerda, logicamente, pela criação da CLT, né, pelo Fundo de Garantia. Getúlio Vargas foi responsável pela formação dessa indústria nacional, indústrias de base. Então, Getúlio Vargas, ele trouxe uma nova cara à nossa política, à nossa economia, durante o período em que ele ficou, período aí, no caso aí, marcado aí pela Segunda Guerra Mundial e início da Guerra Fria. Depois da morte de Vargas, né, um presidente interino assume, Café Filho, depois Juscelino Kubitschek assume logo em seguida, eleito, né, cria Brasília, tinha um plano de 50 anos em 5, trouxe grande desenvolvimento tecnológico ao Brasil. O Brasil ele se tornou cada vez mais, vamos dizer assim, americanizado. Esse imperialismo, essa teologia norte-americana, ela adentrou muito ao Brasil, e isso é interessante para o norte-americano, era aquele ambiente já de Guerra Fria, início de Guerra Fria. Então, de certa forma, isso daí foi interessante e também trouxe muito endividamento ao Brasil. Mas criou Brasília, ele, de certa forma, trouxe grande desenvolvimento à região central do Brasil, então isso foi muito importante
durante o período de Juscelino Kubitschek, as grandes indústrias automobilísticas, enfim, o Brasil ele sofreu uma transformação benéfica durante esse período também. Depois de Juscelino Kubitschek, você tem o Jânio Quadros, né, que assume, fica 7 meses no poder, depois João Goulart assume, o vice ele assume, e posteriormente aí, o processo de ditadura militar, 21 anos de ação militar aí no nosso país. O militar mais ferrenho foi o Rastazul Médici, né, o último deles foi o Figueiredo. Você tinha militares de linha mais conservadora, linha um pouco mais liberal. O interesse principal dos militares, assim como as ditaduras da Argentina e do Chile, era impedir que o nosso país se tornasse um país socialista durante esse contexto de Guerra Fria, e eles fizeram isso com maestria, assim também como a tortura, assim também como a incapacidade de administrar o Brasil a ponto de deixar uma inflação galopante no Brasil, uma crise muito maior do que aquela que nós estamos passando neste momento, né, nesses dias no nosso país. Então os militares eles foram responsáveis aí por essa Olha, pessoal, olha, realmente já foi bastante tempo, né? Eu já estou terminando já todo esse conteúdo, né? Não quero me estender muito. É que é impossível você, por exemplo, em poucos minutos, apresentar um conteúdo tão amplo assim. Mas eu quero apresentar porque uma que eu gosto muito de falar a respeito disso, e outra que é interessante vocês observarem um pouco dessa minha ação. Eu tenho páginas no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, onde eu tenho as minhas aulas em classe também, e aulas divididas propriamente, né, por períodos tal, históricos, né, e tem a minha página no Facebook, né, Wonderful World, né, que trabalha conteúdos de história, geografia e vídeos, né, meus também, como um todo. Então, os militares foram responsáveis por isso, né? Por essa ação no Brasil durante todo esse período. Após o período militar, você tem a nova república, a criação das diretas já, né, o período constitucional do Brasil, a Constituição de 1988, é aquilo que nós observamos em nossa realidade política. O primeiro presidente que não assumiu o Tancredo, o vice dele assumiu o Sarney, né? Não chegou a assumir o Tancredo Neves. Depois de Sarney, você vê, tem o Collor, né, através do processo de manipulação, né, no caso nós sabemos muito bem da emissora, né, que depois posteriormente do Collor, através do impeachment, Itamar, o Fernando Henrique Cardoso, depois, né, Lula, depois a Dilma, né, e agora, né, o vice dela, o Temer, né, após essa ação, né, de impedimento, impeachment que a presidente, no caso, está sofrendo, né? O presidente interino, Michel Temer, no caso. Então isso daí é um pouco de história do Brasil, né? Falei a respeito de história geral e história do Brasil. Geografia. Geografia ela é dividida entre geografia, pode ser compreendida geografia física e geografia humana. Geografia física é aquilo que nós conhecemos enquanto, vamos dizer assim, enquanto relevo, enquanto clima, enquanto vegetação, toda a parte física da geografia, o que é muito interessante. O nosso país, por exemplo, é um país que não tem montanha, é um país de planaltos, tem o Planalto Meridional, o nosso maior planalto, você tem o Planalto Central, um grande Planalto Central também, você tem a Bacia Amazônica. No Brasil, ele é dividido pelos trópicos pela linha do Equador, né, que passa ali em cima, ali naquela região do estado, da cidade de Amapá, na cidade de Macapá, no estado do Amapá, e o trópico de Capricórnio, que corta aqui o estado de São Paulo. Então o Brasil é um país de clima tropical, e tem um clima subtropical que fica abaixo do trópico de Capricórnio, que é a região sul do Brasil, mas basicamente é um país de clima tropical. As grandes áreas florestais do Brasil é a Mata Atlântica e a Floresta Equatorial. A Mata Atlântica é quase que devastada totalmente, você vê alguns parques ecológicos, algumas áreas de florestamento, né, algumas áreas, né, como a Serra do Mar, por exemplo, de resquícios de Mata Atlântica, e a grande Floresta Equatorial, que é a Floresta Amazônica. Você vê regiões com uma vegetação mais adaptativa, como a Caatinga, na região nordeste também,
Você vê uma vegetação também que se adapta à região do Cerrado do Brasil, e os pampas também gaúchos, vegetação gramínea naquela região ali das pradarias, né, que se assemelha um pouco à Europa, na região subtropical no Brasil. Você vê uma árvore nativa que é a araucária também, que se assemelha aos pinheiros, né, que faz parte da família dos pinheiros ali, naquela região da Europa. O Brasil, ele é um país extremamente, vamos dizer assim, hidrográfico, né, que tem grandes bacias hidrográficas, né? Você vê a bacia Platina, que é essa bacia da região sudeste aqui. Você vê bacias secundárias, entre elas um rio que abastece, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio Paraíba do Sul. Você vê bacia Tocantins-Araguaia, o Rio São Francisco, e Tocantins-Araguaia, o Rio Tocantins-Araguaia, na região central do Brasil. O Rio São Francisco, a bacia de São Francisco, ali na região nordeste, é a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica, com o maior rio do mundo em extensão e volume d'água, que é o rio Amazonas. O Brasil tem um clima tropical, úmido, na maior parte do Brasil. Você vê o clima semiárido na região nordeste do Brasil, o clima subtropical aqui nessa região do sul, e o clima equatorial na região amazônica, um clima extremamente úmido e quente. Observamos nesses dias um certo desconforto em relação a essa grande variação climática que nós estamos observando nos nossos dias. Por exemplo, no começo desse ano, 2016, fez muito calor e choveu muito, né? Agora nós observamos, né, um clima muito frio, né, mais frio do que propriamente o inverno, né, que se aproxima na nossa realidade, na nossa região, em virtude do momento de rotação da Terra, né, e logicamente essa exposição aqui do hemisfério sul, né, a uma região de não incidência solar, né? Então você vê esse processo de inverno que faz parte de qualquer lugar do mundo, né? Mas o nosso inverno, como nós conhecemos, por sermos um país de clima tropical, estamos na região mais quente do planeta, né? Que é a região cortada ali pelos trópicos e pela linha do Equador, né? Nós estamos cortados pela linha do Equador. Então é incomum você ver um inverno muito prolongado. Basicamente é um verão com alguns períodos aí de frio. Mas nós observamos, entendeu? Esse ano, né, nesses meses aqui, principalmente no final aí de maio, de junho, né, esse clima frio, né, que ocorreu por quê? Justamente, né, por uma incidência muito grande de massa polar. Então no Brasil você tem uma massa polar que vem ali do sul, que vem ali da região da Argentina, do Círculo Polar Antártico, né. Você tem uma massa equatorial que faz parte do nosso clima, da nossa posição geográfica, né, uma massa de ar quente, né, equatorial aqui, né, que faz parte do nosso território, e uma massa de ar, né, que vem do Oceano Atlântico também, né, que é uma massa de ar também quente, e que às vezes ela se esfria. Aí você tem o efeito do El Niño e Laninha, né, grandes chuvas, grandes tempestades, problemas que nós observamos e conhecemos no Brasil. O Brasil não é um país que tem terremotos, mas tem abalo sísmico, porque estamos na Terra, né? Em qualquer local do mundo você vai ter aí algum abalo sísmico também. O Brasil tem grandes, é um país que mais recebe aí também raios, né, e trovões também, em virtude dessa nossa posição geográfica. Fauna exuberante, flora exuberante também, né, e um povo também exuberante, né? Somos assim, né, como todos realmente nos conhecem, muito mais que carnaval, muito mais do que mulher bonita, muito mais do que cerveja, muito mais do que corrupção. Então isso é um pouco a respeito dessa nossa característica, vamos dizer assim, geográfica do nosso país. Os outros locais do mundo, né? Me sinto agora aqui como um rapaz do tempo. Outros locais do mundo, logicamente que tem diferenciações geográficas, né? Lógico, né? Como nós estamos sobre uma placa geológica, né, nós não sofremos abalos sísmicos, não sofremos terremotos, mas alguns locais do mundo, como por exemplo locais próximos a montanhas, essas montanhas são formadas pelo choque dessas placas tectônicas, né, elas são locais de grande movimentação, de grande ação
dessas placas tectônicas de grande, vamos dizer assim, de grande ação sísmica, né, que deu origem a essas cadeias montanhosas recentes. Não que o Brasil nunca tivesse tido montanha, ele teve, mas como o Brasil é um território antigo e está sobre uma placa, essas montanhas foram desgastadas e deram origem aos planaltos que nós conhecemos no Brasil. Mas os outros locais do mundo onde você vê montanhas, consequentemente há abalos sísmicos. Então quais são as principais cadeias montanhosas? Né? Você vê os Andes rochosos, é a continuidade dessa cadeia montanhosa, dessas placas tectônicas, né? No caso aí, na Terra. Você vê o Atlas ali na África, você vê os Alpes, né, também ali naquela região ali da Europa, você vê a cordilheira do Himalaia, naquela região ali da Ásia também. Então, esses locais são propícios a terremotos também, né. Falando a respeito disso, terremoto, como que se origina, o que faz, né, realmente característico um terremoto, né? Como que isso ocorre? Ocorre em virtude da movimentação aí das placas tectônicas, né? Então a Terra é formada por placas tectônicas, né? E elas estão imersas num manto, numa região intermediária, né? Que é conhecido como manto também, né? E abaixo desse manto, mais ao fundo, existe o núcleo da Terra, que é uma região extremamente quente. E esse núcleo é responsável pela zona magnética da Terra, que também é muito importante também para a Terra, para a não incidência tanto assim de raios solares, justamente com a camada de ozônio. Há grandes rios no mundo. Eu falei do rio Amazonas, mas tem o rio Níger, o rio Ganges, né, o rio Nilo, que antes era o rio maior em extensão, mas através do canal do Suez ele perdeu esse posto também. Você vê o rio Tâmisa na Inglaterra, você vê o rio Mekong na China, e antes é Kiang, Huanghe também na China, e Mekong ainda para aquela região do Vietnã. Então, há grandes rios aí no mundo, os oceanos, né, o Oceano Índico, o Atlântico, o Oceano Pacífico. Alguns geógrafos colocam também o mar glacial ártico, o mar glacial antártico, alguns falam que é extensão do Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico também. A Terra é dividida entre paralelos e meridianos, né? Os meridianos, o principal deles é o meridiano de Greenwich, e os paralelos, você vê o Círculo Polar Ártico, né, a região próxima da parte fria da Terra, né, ao norte. Ali você vê o Círculo Polar Ártico, você vê o trópico, depois posteriormente o trópico de Capricórnio, o trópico de Câncer, Capricórnio não, pô, trópico de Câncer, depois você vê a linha do Equador, o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Essas regiões entre o Círculo Polar Ártico e essa região dos trópicos de Câncer é conhecido como um clima, como um clima mediterrâneo, ou um clima onde tem as estações do ano definidas. O verão é bem quente, o inverno é bem rigoroso, você vê o outono um pouco mais ameno, né? E a primavera, né, o mais quente, vamos assim, do que o inverno e próximo ali do verão, quer dizer, são estações do ano bem definidas, né, e tudo isso daí fica entre o Círculo Polar, né, abaixo do Círculo Polar Ártico, Antártico, e próximo ao Câncer, Trópico de Câncer ou ao Trópico de Capricórnio. Abaixo disso, entre o Trópico de Câncer e entre o Trópico de Capricórnio, há a área tropical, a qual o nosso país faz parte, clima extremamente quente, né, e tropical. Então, geografia geral, um pouco disso. Já falei um pouco a respeito de geografia física do Brasil, vamos falar um pouco a respeito de geografia humana. Então, nós somos um povo aí extremamente miscigenado, como eu falei anteriormente, né, temos uma identidade própria, uma realidade própria. Somos agroexportador ainda, embora tenha alguns tecnopolos e um grande desenvolvimento industrial, mineração no Brasil. O nosso PIB é alto, sétima economia do mundo, mas o nosso IDH é baixo, né? Somos um povo que, de certa forma, não conseguimos romper essa desigualdade social, né?
somos muito dependentes ainda da agricultura, do agronegócio que se desenvolveu muito no Brasil, principalmente naquela região centro-oeste do Brasil. Exportamos muito suco de laranja, né? O que nos traz mais renda, o que nos traz mais superávit são essas commodities, são essas, vamos dizer assim, são esses recursos, vamos dizer assim, naturais, né? A exportação daquilo que nós produzimos e desenvolvemos aqui na terra, enquanto criação de bovinos, suínos, né, caprinos, ovinos e, logicamente, a exportação de produtos relacionados aí à terra também. Estamos inseridos aí em blocos econômicos, né? Fazemos parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, do Mercosul também. Temos petróleo, mas nosso petróleo não é de grande qualidade, né? Mas, de certa forma, é algo que deve ser explorado. Haja vista a criação do Petrobras por Getúlio Vargas também. Então, somos um povo de capitalismo periférico, somos um país emergente, que ainda falta muito, entendeu, para se desenvolver a ponto de oferecer competitividade aos países, vamos dizer assim, altamente industrializados. Falta muito, mas não é impossível, né? O interessante é a educação, o desenvolvimento interno. O interessante é o aproveitamento desse nosso espaço, dessa nossa, vamos dizer assim, desse nosso grande território, desses nossos grandes recursos naturais, desse nosso grande potencial hidráulico, desse nosso grande potencial humano, para desenvolvermos um país melhor, com uma grande qualidade de vida, com uma melhor qualidade de vida, com uma melhor administração pública em todos os sentidos. Bom, pessoal, por enquanto é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Então, essa aula, como disse anteriormente, é uma aula de apresentação e discussão a respeito desse conteúdo todo. Espero fazer parte da escola, da empresa, da equipe de vocês, né? Espero aí fazer parte, da maneira como vocês acharem mais conveniente, aí como professor de História, ou professor de Geografia, ou professor de Sociologia, professor de Ciências Políticas, seguindo o material adequado, né, e utilizado por vocês aí, ou exercer uma função administrativa também na escola suas aí, haja visto eu ter desenvolvido essa ação administrativa também. Muito obrigado, espero fazer parte da equipe de vocês em breve. Até logo.